Então, dando prosseguimento à aula, agora vamos passar para o concreto endurecido e verificar dois dos principais parâmetros, que é de resistência, mas antes disso vamos falar da fluência porque é um encaminhamento natural. Ou seja, a fluência nada mais é do que a continuidade das deformações das estruturas de concreto, mesmo quando elas já endureceram, já terminamos com o processo de cura e tudo mais. Essa foto aqui é muito interessante, se eu não me engano é na Holanda, e mostra que a estrutura que não foi executada com esse dente aqui, acabou se deformando ao longo do tempo. Isso gera toda uma dificuldade, uma perda de funcionalidade, porque a água começa a acumular e passar, tem um dente. Então a deformação lenta pode gerar problemas sérios para a estrutura. E, como o Ivan já disse, o fundamental é garantir a cura, certo, Ivan? Porque garanta a cura, diminui os canaizinhos de água interconectados, dificulta a movimentação de água, dificultando a movimentação de água, eu diminuo a deformabilidade da estrutura, não só por secagem, como também por fluência. Então, caso vocês não observaram bem, nós temos vários pontos de deformação lenta no nosso edifício de engenharia civil, que a gente consegue ver junto dessas regiões das grelhas, né? Notadamente aqui junto dos caixilhos e nessa junta de dilatação, onde nós temos o contraste de uma lateral mais rígida em relação à outra da grelha mais flexível. Então a rigidez da estrutura vai governar a deformabilidade da mesma, inclusive por deformação lenta. Então esse aqui é o dente que apareceu na junta, que foi executada no mesmo alinhamento, no mesmo nivelamento, mas com o passar dos anos, a grelha deformou mais do que a viga calha e isso acabou gerando um dente que é obviamente bem maior no meio do vão em relação aos pilares. E também acima dos caixilhos. Então a gente percebe que existe uma distância maior do caixilho nessa borda do que no centro, porque houve uma deformação e por isso que teve que ser colocada essas placas, né, que tem até um recorte para proteger essa parte de cima do caixilho. Obviamente que se houvesse aqui no lugar do caixilho uma alvenaria, essa alvenaria haveria sido rompida, porque ela não conseguiria absorver as deformações impostas pela estrutura. Então, para garantir a compatibilidade dos sistemas estruturais e de vedação vertical, é fundamental minimizar a fluência para evitar esse tipo de dano. Então, deformação lenta. Então, ocorre em peças submetidas a cargas de longa duração e as causas principais são a movimentação de água nos poros do concreto. Então, é como se fosse uma grande esponja. Se eu apertei, a água tende a ir para um poro menos tensionado e esse alívio de tensão vai gerar uma acomodação interna do concreto. Quando ele deforma, ele sobrecarrega os cristais. Então, eu vou ter pequenas deformações dos cristais do concreto. Claro que quanto mais cedo eu carrego o concreto, mais água livre ele tem, maior a deformação lenta. Menos cristais para enrijecer o sistema, maior a deformação lenta. Então, uma boa forma de tentar minimizar o risco de deformação lenta é adiar o carregamento para que o concreto tenha mais resistência e menos água livre para deformar menos. Então, o gráfico da deformação lenta é extremamente parecido com o gráfico da retração, ou seja, uma deformação progressiva ao longo do tempo. Qual que é a diferença? É que aqui a deformação não parte do zero, parte de uma deformação inicial causada pelo carregamento. Para ter deformação lenta, precisa ter uma carga permanente. Então, assim que eu aplico a carga, o concreto deforma com uma deformação elástica. E aí, ao longo do tempo, a água vai se movimentando, os cristalzinhos vão se deformando e eu vou gerando a deformação continuada do concreto. Se eu remover o esforço, eu tenho uma recuperação elástica imediata. E depois uma recuperação mais lenta de parte da deformação. Então a deformação lenta é reversível, mas não em todos os casos. Se, por exemplo, a minha estrutura tem como carga principal o peso próprio, a carga permanente é o peso próprio, eu não tenho como remover o peso próprio da estrutura. Então ela vai continuar deformando eternamente, ou até que chegue o final da sua vida útil, mais claramente. Ok? Então, você pode recuperar a deformação lenta removendo esforço, mas no geral ela vai até o final da vida útil da estrutura.
Então, que estratégia a gente deve adotar para controlar a fluência no concreto, pessoal? Oi? Aumentar a rigidez. Perfeito! A deformabilidade das estruturas, tanto por retração como por fluência, em função da rigidez. E eu posso mudar o módulo de elasticidade do concreto ou mudar a rigidez da estrutura. Então, nós temos dois níveis de rigidez para a estrutura. A intrínseca do material, que é o módulo de elasticidade. Então, eu posso usar agregados mais rígidos. Vocês lembram da aula de agregados, que a gente mais ou menos previa o módulo de elasticidade do concreto em função do agregado que a gente tinha? Então, alterando o módulo de elasticidade do concreto, nós vamos alterar a deformabilidade da estrutura. E a outra é alterando o momento de inércia dos elementos estruturais. Se eu altero a geometria para garantir maior rigidez, eu vou ter diminuição da deformação lenta. Ok? Muito bom. Outra dica? Diminuindo os poros. Perfeito. Uma boa forma de diminuir os poros é diminuir a pasta de cimento. Então percebam, né, que é o mote da aula. Toda vez que eu diminuo o volume de pasta, o meu concreto melhora. Para retração, fluência, tudo. Então, o que gera deformação lenta no concreto é justamente o volume de pasta com os seus poros cheios de água que vão ter movimentação. Então, se aumentar a quantidade de agregado ou diminuir o volume de pasta, o efeito é o mesmo, eu vou ter uma redução da deformação lenta do concreto. Então, reduzir o volume de pasta é algo essencial obviamente, quanto maior a proporção de agregados, então eu vou aumentar o grau de rigidez da estrutura. E essa equaçãozinha vocês veem lá no livro do método, ou seja, se eu tiver só pasta, eu tenho a fluência ou a deformabilidade máxima do material. Se eu tenho só agregado graúdo, por exemplo, eu tenho a deformabilidade mínima. Então, a compensação, o concreto vai estar no meio caminho. E normalmente ele vai estar aqui numa faixa que, se a gente puder maximizar a quantidade de agregado, eu vou ter a minimização da deformação lenta da estrutura. Ok? Dúvidas? Ótimo. Então, a outra coisa importante é verificar a umidade relativa. Esses aqui são gráficos de fluência em função da umidade relativa. Aqui é com 100% que eu vou ter aquela minha fluência básica, que é pequenininha, uma pequena deformação, só de acomodação dos cristais, muito pouca coisa. À medida que eu permito a secagem do concreto, eu facilito a movimentação de água, porque a água não é compressível, mas o ar é, então eu vou aumentar a deformabilidade dos poros com ar, e com isso eu aumento a deformação lenta. Em ambientes com umidade relativa muito baixa, eu vou ter muito mais deformação lenta. Então, se eu quero criar problema, certo? Eu vou para Brasília, faço grandes vãos para poder ter alta secagem e também alta deformação lenta. Gostaram? Não, né? Ok, tudo bem. Mas vejam que a gente não pode ignorar a condição ambiental quando nós fazemos um projeto arquitetônico. Então, o projeto arquitetônico tem que ser o mais adequado em função da demanda do ambiente. Então, concretos feitos, ou estruturas de concreto executadas com cascas muito esbeltas, grandes vãos e ambientes muito secos, obviamente o risco de problema vai ser muito maior. Ok? Então, o ideal é se a gente pudesse vedar o concreto, gerar um revestimento que protegesse o concreto da perda de água, da secagem, da deformação lenta. Diminuísse ao máximo possível o volume de pasta. Garantisse boa resistência para minimizar a deformabilidade da estrutura. Ok? Não é que não é para fazer, é que nós temos que tomar os cuidados para evitar os danos. Essa foto aqui é muito emblemática, que aconteceu, na verdade, lá no condomínio que eu moro. Esse aqui é o seu Luiz, meu vizinho do terceiro andar, né, e que ficou, digamos, um bocado chateado quando a alvenaria que separava o apartamento dele do apartamento da dona Elza rompeu no meio da noite. E isso é um ponto que a gente tem que prestar atenção, porque era uma alvenaria executada na laje. Então, hoje em dia é muito comum a gente tentar separar o máximo possível os pilares para garantir mais espaço útil nas garagens. Porque se eu tiver aquele paliteiro enorme nas garagens, é muito difícil
ou muito mais difícil estacionar os veículos e a gente perde vaga. Então o ideal é você afastar os pilares. E com isso, a alvenaria acaba sendo executada às vezes sobre a laje. E a laje tem muito pouca rigidez. A laje é um elemento plano, super esbelto, que deforma muito mais. Então nesse caso, era uma alvenaria apoiada sobre laje e que acabou deformando, não por culpa do seu Luiz ou da dona Elza, mas do vizinho de cima que sobrecarregou a parede colocando uma estante cheia de coisa lá, acabou deformando um pouco mais, ou mais em cima do que embaixo, e isso gerou uma deformação que a alvenaria não foi capaz de suportar. Garanto para vocês que não é nada agradável ter que reparar uma alvenaria como essa durante essa condição de uso. Porque, como vocês sabem, fluência de deformação lenta, isso ocorreu com 6 anos de utilização do apartamento. Não é uma coisa imediata. Então ela vai ocorrer quando o apartamento está em condição de uso, o que é bem chato. Bom, tudo bem até aqui? Então, aqui encerramos a parte de fluência, ou seja, todos os parâmetros que a gente utiliza para controle da secagem funcionam para fluência também. Então reduzimos pasta de cimento, aumentamos rigidez, é tudo muito parecido. E agora vamos para a parte final, que é muito importante da aula, que fala das propriedades do concreto no estado endurecido, que é aquilo em que a gente de fato se preocupa mais, porque é a função básica do concreto como elemento estrutural. Eu gosto muito dessa foto, que é da Imigrantes, onde a gente consegue comparar a pista antiga com a pista nova. E vocês percebem que a seção dos pilares e mesmo o afastamento é bem maior na pista nova em relação à pista antiga. Isso mostra o que foi a evolução da tecnologia do concreto dos anos 70 para os dias mais atuais, aí dos anos 90, início dos anos 2000. Ou seja, hoje nós conseguimos trabalhar com faixas de resistência do concreto bem superiores àquilo que era utilizado na década de 70. Naquela época era muito frequente usar concretos de 15, 18 MPa. Hoje a norma brasileira exige que a resistência mínima do concreto seja 20, ou seja, superior a essas resistências antigas. Essas resistências antigas, muito baixas, geravam concretos muito porosos, muito mais deformáveis, muito mais sujeitos à deformação lenta, etc. E menos duráveis também, porque um concreto mais poroso tem maior facilidade de entrada de agentes agressivos. Então é importante ter domínio dos elementos como resistência do concreto para a finalidade estrutural, porque isso vai nos garantir que a estrutura vai funcionar melhor. Bom, e a resistência, obviamente, vai depender do tipo de esforço que eu aplico no concreto. Então nós temos resistências de todas as naturezas. Resistência ao esforço de tração. Então, uma coisa é resistir à tração, a outra coisa é resistir à compressão. Resistência à flexão, ou resistência à torção, flambagem, cisalhamento. São esforços específicos e as resistências estão relacionadas a esses esforços específicos. Em alguns casos nós medimos diretamente. No caso do concreto é mais fácil e muito mais frequente medirmos resistência à compressão, ou às vezes a tração, ou tração por flexão, e em alguns casos nós simplesmente admitimos a resistência à compressão do concreto como parâmetro definidor de comportamento, e o modelo garante a resistência à flambagem, cisalhamento, etc. Ou podemos medir diretamente. No geral, para o controle do concreto, a propriedade de engenharia mais básica é a resistência à compressão. Então o concreto trabalha bem na compressão para esse tipo de esforço e é nesse sentido que a gente vai priorizar a sua aplicação. Ou seja, o concreto vai estar destinado para elementos comprimidos. E elementos fletidos, aí a gente vai utilizar o aço, que tem boa resistência à tração, para compensar as limitações de resistência do concreto. Bom, para poder entender bem o comportamento, é fundamental que a gente verifique como é que é a curva de tensão-deformação do material. Para obter essas curvas de maneira mais precisa, é fundamental nós utilizarmos medidores como esses relógios comparadores. Porque se a gente mede só o deslocamento do corpo de prova, a gente vai ter acomodações como essa, que ocorrem
nos topos do corpo de prova, que vai gerar essas deformações extrínsecas, né, assim, externas ao corpo de prova que, digamos, alteram o comportamento básico esperado. Então o ideal é você medir com relógio comparador, porque a gente vai ver um trecho elástico inicial, onde a gente consegue determinar o módulo de elasticidade, o ponto máximo em que a gente chegou em termos de tensão, que a gente considera como a resistência, e o que a gente tem de resistência residual pós-fissuração, que pode ocorrer em alguns casos. Com isso a gente tem mais domínio do comportamento do material do que simplesmente dar um parâmetro. Resistência à compressão de tanto, módulo de elasticidade de tanto. No geral, são esses os parâmetros que vamos utilizar em projeto, mas entender melhor o comportamento acontece quando eu tenho uma curva tensão-deformação como essa. Então, para cálculo do módulo de elasticidade e para verificar esse comportamento inicial, é fundamental que a gente utilize equipamentos bem calibrados e com precisão para medidas das deformações. A norma brasileira permite algumas alternativas para isso. Então a gente pode usar relógios comparadores, onde a gente faz a medida por leitura direta, ou então extensômetros fixados por cintas elásticas, que são clip gauges, que vão medir a deformação diretamente no corpo de prova. Num estudo que eu orientei há alguns anos, do Fernando Montija, a gente constatou que esse tipo de aparato gera um menor erro entre aqueles que a norma prevê. Ou seja, é um ensaio muito delicado, em que a gente tem que tomar muito cuidado com o laboratório que vai fazer, porque está muito sujeito a erros. Porque a medida das deformações é algo extremamente delicado, porque elas são muito, muito pequenas. Então, um pequeno erro na medida de deformação vai gerar um grande erro na determinação do módulo de elasticidade e, consequentemente, na previsão de deformabilidade da estrutura. Bom, então o módulo de elasticidade nada mais é do que essa relação, né, da taxa de deformação por deformação, taxa de tensão por deformação específica, a gente acha a deformação específica, ΔL sobre L0, pela carga achamos a tensão e com isso nós temos a determinação do módulo de elasticidade. A gente chama de módulo de elasticidade, mas qual que seria mesmo o nome correto ou o mais preciso para expressar o que a gente está medindo, gente? Isso mesmo, módulo de rigidez. Ou seja, quanto maior o módulo de rigidez, mais rígido é o material. Quanto menor o módulo de rigidez, menos rígido, mais flexível é o material. Então o módulo de elasticidade é uma expressão da rigidez dos materiais. No caso do concreto também. Então, quanto maior o módulo, maior a rigidez relativa ao material. E o módulo de elasticidade do concreto vai ser uma composição, como a gente já viu na aula de agregados. É uma mistura do módulo da pasta com o módulo do agregado, tudo misturado, né, naquele compósito. Então, o módulo do agregado normalmente é bem mais alto, normalmente, repito, porque a gente pode usar agregado leve, que o módulo é ainda menor do que a pasta de cimento. O módulo da pasta é menor e o do concreto vai ficar no meio do caminho aqui, entre um e outro. E como tem interação entre as fases, ele também não é todo perfeitinho, não. O concreto não é perfeitamente elástico, como acontece com o aço. Então vocês lembram do semestre passado, né, que o módulo de elasticidade do aço é fixo, porque é dado pela energia de ligação. Então todos os metais que têm estrutura cristalina e uma dada energia de ligação, eu tenho uma rigidez da interação da estrutura cristalina, então o módulo do aço não varia. É dos 200 e pouco gigapascal. Do alumínio é 70 em função da energia de ligação. No caso do concreto eu tenho todas as energias de ligação, todas as interações entre fases, então a variabilidade é muito grande. Então o que vai acontecer é que num trecho inicial que eu carrego o material, ele vai ficar bem comportadinho, bem elástico, a cerca de 30% da sua tensão última. Ultrapassados 30% eu começo a ter mais deformabilidade, porque eu vou ter uns pequenos danos na microestrutura. E quando passa dos 50% e chega aqui em 75, até 75%, esses danos ficam ainda mais intensificados, então o concreto começa a dar uma pequena plastificada. E quando passa de 75%, aí eu já tenho dano mesmo, e o concreto começa a deformar mais para o mesmo nível de acréscimo de tensão. Ou seja, o mesmo acréscimo de tensão acima dos 75% da tensão última gera mais deformação do que no trecho inicial.
Então vejam que isso já gera um problema enorme. Eu vou medir o módulo de elasticidade do concreto em que faixa? Hoje a norma exige que nós fixemos o nível de tensão que eu vou trabalhar para medir o módulo de elasticidade. Então a gente pode medir o módulo elasticidade na parte inicial, que é o que a gente chama de tangente inicial, sem dano nenhum. Essa medida pode ser feita inclusive por ultrassom, né? Então a gente pode aplicar um pulso ultrassônico, então as ondas de propagação do som vai gerar uma deformabilidade sem dano e eu consigo ter uma previsão do que é o tangente inicial. Se eu estou querendo carregar com mais intensidade, então eu tenho que verificar a deformação do concreto para essa taxa de deformação maior. Então a gente cria modos de elasticidade, né, entre aspas, que seriam modos de deformação secantes como esse, considerando um ponto de referência como esse daqui e outro ponto de referência como esse daqui e calcula um módulo padrão. Esse é o critério da norma brasileira, onde a gente faz um carregamento entre 0,5 MPa como carga mínima e 0,3 da resistência do concreto. Para achar a resistência do concreto, eu tenho que romper antes alguns corpos de prova. Se eu romper 5 corpos de prova de concreto, os resultados vão ser todos iguaizinhos? Vão ser? Impossível, né? Porque eu tenho uma variabilidade intrínseca no ensaio. Então eu tenho que romper 2 corpinhos de prova para achar a resistência. E depois eu vou carregar outros corpos de prova que eu não rompi antes, porque eu não sei a resistência dele. Então eu vou estimar a resistência desse corpo de prova. Aí já tem uma pequena indução de erro, que pode ser, eu espero que seja pequena, pode ser até maior, se a variação de resistência dos corpos, entre os corpos de prova for grande quando a qualidade de moldagem não é tão elevada. Então é um método de ensaio sujeito a muitos erros, muitas dúvidas. Então eu tenho que carregar entre 0,5 e 0,3, eu carrego, espero um minuto aqui, descarrego até 0,5, espero um minuto, carrego de novo, espero mais um minuto, descarrego, mais um minuto, carrego novamente e assim eu faço esse ciclo de carregamento e descarregamento. Por quê? Para deixar o concreto cansado? Não, o concreto não vai cansar, certo? Então, qual é a finalidade? Vocês conseguem imaginar? Vocês lembram se a gente carregou e descarregou o aço para medir o módulo de elasticidade? Não, a gente levantou a curva direto, né? Nem precisou carregar, faz a curva, vê o patamar de escoamento, pega a curva antes do patamar de escoamento e calcula o módulo pela curva diretamente. No concreto não dá, porque eu aumento a minha taxa de erros. Então, como ele tem deformaçõezinhas e pequenos danos, eu faço esse ciclo de carregamento um pouco para acomodar esses danos e uniformizar o comportamento do material. Então eu carrego, tenho deformação, volto, carrego, até diminuir essa esterese e aumentar a precisão do meu ensaio. Então no quarto carregamento eu meço a deformação aqui, obtida com 0,5, a deformação aqui com 0,3 e calculo o módulo de elasticidade do concreto, com a tensão equivalente ao 0,3 da resistência última, menos o 0,5 MPa e o delta de deformação específica entre uma tensão e outra, ok? Esse aqui é o nosso ensaio padrão de determinação do módulo de elasticidade do concreto, que obviamente tem uma taxa de risco de erro bem maior do que o da resistência, porque eu somo o risco da determinação da resistência. Bom, então está aqui um ponto fundamental, que é quando eu não tenho como calcular ou verificar o módulo antes da estrutura e o projetista tem que prever a deformabilidade, a norma brasileira NBR 6118 tem duas equaçõezinhas, na verdade, de previsão do módulo de elasticidade. E olha, vejam só que interessante, quando a resistência está entre 20 e 50 MPa, eu tenho um ∆E, que é um fator de correção do módulo. Isso aqui é recente, foi a última revisão da norma. E esse ∆E vai variar em função do tipo de agregado que eu uso. Então, se eu uso um agregado rígido, de alto módulo de elasticidade, como basalto ou diabásio, então eu amplio o módulo de elasticidade esperado. Se eu uso um agregado poroso, fofinho, todo flexível, como o arenito, então eu multiplico por 0,7, ok? E, obviamente, que dentro do basalto eu vou ter variações do módulo de elasticidade, né? Ou seja, a natureza não produz basalto com módulo de elasticidade padrão, a BNT, para a gente poder contar com ele.
Isso daqui é uma mera previsão aproximada da deformação do módulo do cálculo do módulo de elasticidade possível para o concreto. Ok? O que é o ideal? É saber que concreto eu vou usar na obra e fazer as determinações antes para verificar os meus cálculos. Dificilmente isso ocorre. Normalmente só ocorre em obras de infraestrutura de maior responsabilidade, onde isso praticamente, em alguns casos, é mandatório, não dá para negociar. Ok? Bom, exercício para vocês fazerem, calcular o módulo de elasticidade do concreto, carregado a 40% da sua carga última, que é 500 mil newtons, e com uma deformação medida de 0,07 milímetros, num extensômetro de base de 100 milímetros. Por favor, calculem já o módulo de elasticidade desse concreto. Um cálculo simplesinho, por favor.